sei se o som tá bom. Tá. Eu estou com os papéis para eu não esquecer de falar algumas coisas, mas o que eu vou falar agora, eu ia falar no fim, e eu vou falar agora. Resolvi. Para a gente entender mais ou menos sobre o que a gente vai falar. Né? A gente vai falar basicamente sobre o livro, o volume 2, que traz os conceitos disso tudo que eu vou falar. E também vou falar coisas já que estarão no volume 3, que o Johnny vai escrever um capítulo dele. Já está firmado o contrato. E eu vou começar esperando a pessoa que está chegando agora. O que eu vou começar agora é falando de alguns casos. Eu vou começar falando sobre a cura de um cachorro. Boa coisa para começar. Eu vou falar sobre o amigo do homem. Então, mais ou menos acho que é uma história que aconteceu esse ano, né, em Brasília. Uma pessoa que era tio de uma enfermeira que trabalhava numa clínica de tratamento quântico, terapia quântica, do médico, Dr. Davi Rodrigues, que vai ser um dos professores do curso que eu vou fazer em Brasília em julho. Ele tinha um cachorro de 13 anos, que ele gostava muito. Ele tinha 13 anos de convivência. E o cachorro foi ficando cego, ficou todo o olho branco, e ele não enxergava mais. Ele foi ao médico veterinário, e o veterinário examinou ele e constatou que ele estava com leishmaniose, e que com 13 anos, com essa doença, e cego, não tinha mais jeito, era sacrificar. Ele chamou o dono lá na clínica e falou, e o dono falou assim, não, levo para casa, mas não vou sacrificar não. E quando chegou em casa, ele falou para a sobrinha dele, que é essa enfermeira, que trabalhava na clínica, do aqui, e que contava casos da clínica em casa para a família, e ele escutava, e ele falou assim, mas você trata as pessoas de uma forma estranha, né, lá, e não tem nada que possa tratar o cachorro? Ela falou, não sei, e vou perguntar. Aí chegou, perguntou ao Davi, e ele falou assim, olha, nunca fiz tratamento de cachorro, mas com certeza funciona em cachorro, em leão, em pessoas, em tudo. Porque na verdade a gente está falando sobre energia do corpo físico. Então, funciona. O cachorro tem um corpo físico, como nós, e ele falou assim, vamos tentar fazer isso com o cachorro. Ele ensinou para ela já fazia auxiliava em alguns tratamentos na clínica, essa pessoa. E por acaso era prima da esposa do Davi. Aí ela fazia isso, falou com ele, ele ensinou ela o que ela tinha que fazer. E olha assim, esse tratamento quântico é muito simples. Né? Com os aparelhados que a gente tem hoje, se torna bastante simples. Então, ele foi, ela levou o cachorro no sábado, que a clínica não abria, e começou o tratamento lá no sábado. Né? Esse tratamento que ela começou a fazer era, primeiro, fazer um detox no cachorro, uma limpeza orgânica. E como você não vai dar uma colherzinha, um copo de zeólita para o cachorro todo dia, que é complicado,
fizeram aquele tratamento tipo laxante, né? Pegaram aqui enema do café, faz do café, aplica como sendo para fazer uma limpeza e fez isso no cachorro. O cachorro fica 20 minutos com o café dentro, né? E depois ele espere aquilo lá. É o início. Todo mundo tem que fazer para fazer bem e de uma forma eficiente e eficaz esse tratamento de frequência, que eu vou falar aqui depois. Eu estou começando pelo fim para a gente entender o alcance disso, né? O que isso alcança. Aí ela fez na segunda semana do tratamento frequencial que estava fazendo no cachorro, estava fazendo a frequência, combatendo essa doença. E o tratamento, qualquer um, da pessoa, cachorro, e tudo começa você descobrindo a frequência da doença, que é fácil, a máquina descobre a frequência da doença. Inverter essa frequência e aplicar no cachorro. E ela foi fazendo isso. Na segunda semana, os olhos do cachorro já começaram a ficar vermelhos. E na sexta semana o cachorro estava enxergando, estava bem, saltitante. Na verdade, sexta aplicação, que pode ser sexta semana ou pode ser terceira semana, se fizer 2 aplicações por semana, etc. Aí ele viu que o cachorro já estava bom, né? E ele pegou o cachorro, levou no veterinário, que pediu para sacrificar o cachorro, e falou assim: olha, queria que fizesse exame no cachorro, porque você me disse que tinha que sacrificar, a gente fez um tratamento sem remédio, né? E aí ele falou assim: não entendi nada do que aconteceu, não sei o que é isso. Eu queria falar com esse médico. Aí o Davi falou: olha, em meia hora eu não vou te explicar tudo. Então, daqui a 15 dias vai haver um curso aqui em Brasília sobre o tratamento frequencial. Você vem e faz. Ele foi. Aí ele entendeu o que tinha acontecido com o cachorro. Foi feito um detox no cachorro, foi feita a inversão da frequência da doença dele, que foi ficar fazendo aplicações, e com mais umas outras coisas lá, que são tudo simples, que você não precisa ser médico para você fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer, que tenha alguma base, né, de conhecimento. Né? E ele fez o curso, e hoje essa pessoa que mandou sacrificar o cachorro, ela faz tratamento usando terapia quântica, depois dela ter feito Então os resultados são mais ou menos desse nível. Um outro resultado é que chegou na clínica uma pessoa com um PET scan do diagnóstico médico, disse que ela tinha um tumor maligno no pulmão. Aí eles fizeram a mesma coisa, fizeram o tratamento de detox nela, e essa foi mais fácil, até porque ela levou a lâmina do tumor. Então, ele sabe que pela lâmina do tumor, o aparelho vê a frequência do tumor, qual é a frequência. Inverteram a frequência com um outro aparelho, só um outro aparelho, e aplicaram a frequência. Aplicar a frequência é nada, é você ficar sentado recebendo um barulhinho, uma luz, né? Mais nada. E ela fez esse tratamento e, passado algum tempo, ela estava na recepção da clínica, ela chegou e mostrou para ele o novo PET que ele tinha feito. Não tinha nada, o tumor sumiu. Então, eu estou querendo mostrar, são vários, né? Talvez eu faça até um capítulo só dentro dos resultados, né? Porque ninguém acredita nisso. Porque é uma coisa que você emite uma frequência para a pessoa e a pessoa está sendo
Esse é o segundo caso. Existe um aparelho chamado RPD, que custa R$ 9.800. Eu vou comprar um que faz a mesma coisa que o RPD, mas para pobre, né, de R$ 2.500, e que é o chamado PCZapper 2. E vou trazer para cá. Você pode até comprar pelo site, né? Qualquer pessoa pode comprar. E ele tem uma base de dados, todos os dois têm uma base de dados, é a mesma base de dados de todas as frequências de doenças do nosso corpo. Tem mais de 5.000 frequências lá. E você sintoniza o aparelhinho naquela frequência e fica emitindo. O RPD, ele é uma lâmpada de plasma que fica emitindo lá um barulhinho. E o Davi falou que ele usa na sala dos domingos, reúne a família na sala e bota o aparelho e fica conversando sobre conversas familiares, etc. E estão sendo tratados. Ele bota durante um tempo uma determinada frequência, depois ele muda, bota outra frequência e vai trocando. No domingo você é tratado. É uma sessão de tratamento. Sem nada, pode continuar conversando com a família, trocando ideias, falando bem da vida dos outros, aquelas coisas, né? Faz no domingo. Então, e depois ele só vai em troca de frequência. Se você não está recebendo a frequência que você precisa, não faz mal nenhum. Não tem efeito colateral nenhum. Mas quando ele sabe da família, né, do médico da família, ele vai botando aquelas frequências. E é um tratamento que se faz em algumas terapias com a aparelhagem que tem hoje. Né? Então, essa conversa só para a gente se motivar dessa pessoa que tinha um tumor no pulmão, o pulmão desapareceu e o médico que tratava ela, né, que ia fazer aquele tratamento bem que faz mal a ela, né, com efeitos colaterais, tudo, radioterapia, etc., não fez nada. Podia até continuar a fazer, mas só ia fazer mal a ela. Ela fez sem esse tratamento. Os médicos que não conhecem essa terapia quântica, eles não acreditam. Eu até converso com alguns amigos, não, isso não existe. Tá bom. Aí eu mostro os resultados. Aí ele falou, eu quero ver o aparelho. Eu não tenho esse aparelho que faz. Eu tenho um aparelho que faz diagnóstico. Ele pega, vê todas as coisas que você tem em geral. Ele faz um PET em você todo e dá um diagnóstico, diz o tratamento que deve ser feito. Aí você deve ter outros aparelhos para fazer isso. Então, esse livro aqui, o 2, ele dá o beabá para você entender o que é frequência, o que esse efeito dá. E a gente vai entender facilmente, se alguém tem dúvida sobre o que é frequência, por que funciona essa frequência no nosso tratamento, a gente pode entender se a gente pegar 2 diapasões, né? Quem é que conhece diapasão aqui? Todo mundo, para afinar um violão, afinar uma orquestra e tal. E o diapasão já vem com uma frequência, né? E para do lado, o que for, e você pega lá o diapasão com 440 Hz, que é uma frequência para afinar uma orquestra e tal, e pega o outro diapasão na mesma frequência, bota do lado, e pega um outro diapasão com outra frequência, bota ali 3 diapasões só para fazer o teste. Um dos diapasões de 440 Hz, você ativa ele. O outro diapasão de 440 Hz começa a ficar ativado. E o outro, que não é aquela frequência, não faz nada. Né? Então, esse é o método de cura que se faz nas células. Hoje, todo o nosso corpo humano tem frequências. Tudo tem frequência. O coração tem as fibras do nosso coração, o sangue tem a frequência, né? Quando eu mostrei a uma pessoa, um médico, sobre o meu exame de sangue, né, que eu falei na análise quântica, ela não tem, você não
tira sangue dele. Você só segura no eletrodo lá do bastão e faz o exame de sangue. Ou seja, não dá para acreditar, né? Mas é isso. Ele tem a frequência do sangue bom, do de saúde, e ele vai emitir aquela frequência. E se ficar perto de qual frequência, ele sabe que está com muita daquela frequência. Ele diz que tem glicose no seu sangue, ele diz que tem gordura no seu sangue, fala tudo. Muita ou se tem pouca glicose, ele ainda dá os valores, né? Você faria um exame de sangue e esses valores viriam. E os valores e os exames de sangue são feitos por estatística. A gente nem sabe disso, né? Mas são feitos por estatística. Por isso que é muito rápido. Hoje eu faço um exame na terça-feira, na quarta está pronto o sangue, né? Porque ele tem, essa máquina faz esses exames. É diferente, né? O laboratório tem outras máquinas. Então, a gente precisa, aqui a gente explica sobre frequências, vibrações e tal. E a gente vai, eu não dei tudo, eu vou falar aqui, mas e a gente vai ver o que a gente vai nas vibrações, como é que eu fiz para eu escrever esse livro. Eu peguei, eu pego o conhecimento de 7.000 anos atrás, do conhecimento da China, do Egito, de todos esses, a Índia, né? E adapta para atual, com a tecnologia atual, né? Mas a essência já existia há 7.000 anos, ele não tinha aparelhagem. Hoje, quando você faz um tratamento desse com um ser extraterrestre, ele sabe as frequências, né? Então, o que você faz para... Qual é o tipo de tratamento que é feito na energia amor, né? Você pode tirar uma célula, tratar a célula fora do teu corpo. Você tirou a célula, aí trata e bota de novo. É isso que é feito na energia amor, né? Depois a gente vai ver que isso que foi feito há 15 dias atrás sempre foi feito também pelo Nobel, porque ele aprendeu também com esse extraterrestre, e ele vai pega uma célula. Um mês atrás ele me chamou e falou assim, vem ver aqui que eu vou fazer um tratamento de célula-tronco dessa paciente. E aí ele falou assim, eu vou tirar uma célula do campo do fígado dela lá. Eu não preciso sair exatamente do fígado, né? Tira uma célula e vou tratar ela. Faz assim com a mão, na minha mão. Minha mão era a cuia lá do tratamento, né? E nem precisava da minha mão, né? Ele limpou exatamente como o Johnny faz. Não muda nada. E depois eu descobri, por isso que é bom não conseguir nada, porque eu vou abrindo assim, eu descobri que o tratamento quântico é feito pelos médicos do espaço, que viveram na Terra, que aprenderam com os extraterrestres, é feito também assim. A casa do Frei Luiz, com o Gilberto, com o Frederico, faz isso também. Na casa do Padre Chico faz isso. Isso já no livro 1, eu peguei o Dr. Pierre e fiz uma pergunta a ele inicial. Depois eu peguei essa pergunta e fiz para vários outros. Como é que você cura uma pessoa? Qual o tratamento que você faz? A resposta foi uma palavra, pelo pensamento. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, não me explicou mais não. É um problema mesmo descobrir, né? E eu fui ao longo do tempo, fui descobrindo, que a gente vai falar disso aqui um pouco. O pensamento, ele quis dizer que ele move, o pensamento está num campo, né, que ele modifica as nossas células, né? Então, como é essa parte da energia? Primeiro, a gente pega a energia normal, né? Como é que a medicina trata hoje? Todo mundo sabe que é funções, estrutura
e química. Se há uma disfunção no corpo humano, há um sintoma que te atrapalha, você vai ao médico, ele vê, aí ele faz o exame, ou essa disfunção foi da estrutura, por exemplo, do fígado. Ele pega um remédio que vai curar aquele sintoma. Eu, por exemplo, sou eu. Eu estou há uns 2 anos, sempre que eu comia alguma comida gordurosa, e eu tinha enjoo, ficava enjoado todo dia. E eu falei, ela fez o exame, a minha médica fez o exame e viu que eu tinha gordura no fígado. E isso causava isso. Aí eu falei, tá bom, aí não fiz nenhum tratamento. Não fiz nenhum tratamento. Quando eu fui fazer o meu detox, com o zeólita, que eu fiz 40 dias, depois mais 40 dias, ele limpou todo o meu corpo. Todo o meu corpo energético foi limpo com a zeólita. Né? Eu tomo uma colherzinha na água de manhã, eu tomo de manhã, jejum. E depois, passado um tempo, eu comia comida gordurosa de novo e não sentia nada. Eu tinha uma caixa de Epoclé em casa. Eu tomava toda vez que eu ficava enjoado e melhorava o sintoma, mas não curava a causa. Né? Aí esse Epoclé não tomo mais. Está lá. Quem quiser Epoclé eu dou, né? Porque não tem mais necessidade. Então eu estou falando de uma energia vibracional, é uma energia que nós temos no nosso corpo. Nosso corpo é um corpo de energia. Então não é a química só. Tem química, claro que tem química, mas não é energia. E se você tratar a vibração dos seus órgãos, do seu corpo, você cura a estrutura e cura, não tem mais sintomas. Isso é o tratamento quântico que a gente está falando no livro, que a gente vai, agora no volume 3, a gente vai fazer cada tratamento quântico e que aparelhinhos a gente pode usar para esse tratamento. E qualquer pessoa que tenha interesse, você tem que gostar disso, né? E uma outra coisa que precisa é que você acredite nesse tratamento. Né? No volume 1 desses 2 livros, a gente fala sobre acreditar no que está acontecendo, ter consciência daquilo que está acontecendo e ter pensamento, sentimento e emoção vinculada, você pode vincular a fé também. Não tem nada de religião. Você tem uma fé que vai acontecer uma coisa, acontece. Né? Quando Jesus curou aquela pessoa lá, que segurou na roupa dele lá, aí ele falou, alguém segurou em mim. Os apóstolos falaram, mas todo mundo está segurando você. Não, tem uma pessoa que eu senti que saiu de mim uma energia para ela. Ele não saía para os outros. Por quê? Porque não tinha consciência do que estava ali fazendo. Que não tinha consciência do que estava lá. Estava ali porque um monte de gente era com Jesus era famoso, foi para lá. Mas ela não. Ela foi com fé de ser curada. Ela foi tocada na consciência dela. Aí ela se curou. Não foi Jesus que curou. Jesus tocou na consciência dela e ela se curou. Então não existe externo curando você nesse sentido. Existe você fazendo sua autocura. No sentido de que você pode fazer o seu tratamento. Tem um livro do Deepak Chopra que fala que você é o agente da sua cura. Né? Quando a gente faz os tratamentos todos, é para a gente entender que aquele nosso corpo sutil que a gente está tratando, que não é o físico, você não precisa tratar o físico. O físico eu tratava com remédio, que era o Epoclé. Quando eu fui tratar o meu corpo mais sutil, eu estava tratando o físico também, sem tomar química. Hoje existe curso de pós-graduação para médicos que é como tirar remédios do paciente. Esse curso de pós-graduação existe. Então, por quê? Porque os médicos têm pacientes que são crônicos lá e começaram a perguntar, vem cá, esses 5 remédios que vocês tomam,
6, 4, você toma quanto tempo? Eu tomo há 5 anos e continuo com a mesma coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse remédio, se não está fazendo efeito nenhum, né? Os laboratórios hoje fazem remédio para manter a doença, não é para curar a doença. E por isso ganhou muito dinheiro, né? Tem a história que apareceu agora na internet de um laboratório que estava pesquisando um remédio para uma determinada doença, talvez um remédio para manter aquela determinada doença sem matar a pessoa. Se matar, ele não compra mais. E esse laboratório descobriu um efeito da pesquisa que também curava uma outra doença, né? Eles pararam a pesquisa. Não, isso não serve. Por que não serve? Porque vai curar uma doença, né? Tem a piada do médico do interior do Mato Grosso, que o pai dele era médico, ficou muito rico na região, e o filho fez medicina e foi para lá e começou a curar as pessoas. Aí não faça isso, o médico, o pai falou, não faça isso, você está curando os meus pacientes. A gente tem que manter eles doentes, para que eles venham sempre e gastem dinheiro com a gente. Aí o filho não entendeu dessa forma e foi tratando as pessoas e curando. Então existe cura em várias doenças, em todas as doenças. Por que existe cura? Porque o nosso corpo, ele foi feito para se autocurar. Por que ele não cura todos os problemas que acontecem com a gente no físico, por exemplo? Em tudo, no físico, no corpo mental, no corpo emocional. Porque o nosso corpo está intoxicado. Quem não tem dúvida que o nosso corpo está intoxicado? Nós, todo o alimento que a gente come em geral, todo, está com agrotóxico, para ele produzir mais daquele alimento. As águas. Hein? As águas estão todas poluídas, está tudo poluído. Você está todo, se acha que todos vocês aqui por dentro, está tudo infeccionado e tudo está inflamado, poluente. Então, o seu corpo, né, o campo biológico de cada um de nós, ele está sujo e não permite que nós nos curemos, porque a gente tem a intenção de curar, pensamento, e não consegue curar porque está tudo. Tem várias doenças, relato desses médicos, terapeutas, eu não vou falar nem quem não é médico, que também faz o tratamento e cura, né? Acupunturista, psicólogo, que faz o curso e está com um consultório disso e trata mesmo. Tem veterinários agora, né, nessa história que eu contei, e tudo isso você pode tratar uma pessoa somente fazendo detox, aquela doença desaparece. Existem doenças raras que tem também relatos. Eu li todos esses relatos, pesquisas e tal, e que a pessoa ela era da Europa, lá, de Portugal até, ela trabalhava em Londres. Os médicos lá em Portugal receitaram os remédios e era alguma coisa ligada à tireoide. E não ficava boa, ela não ficava boa, de jeito nenhum. Passando o tempo, aí ela sozinha resolveu, ela tinha lido alguma coisa de alimentação, né, que a alimentação cura, mudança de alimentação, e ela trabalhava por acaso. Olha só a coincidência do negócio. Como não existe coincidência, ela trocou de emprego e foi trabalhar numa firma em Londres, que era uma firma que fazia nutrientes para as pessoas. Nutrientes vai direto ao assunto, né? Ele não ajuda você. Era nutrientes que faziam bem, né? Tem nutrientes do mal, mas esses são os nutrientes do bem. E ela começou a ler sozinha aquilo, começou a ver e mudou a alimentação dela. Aí ficou boa. Aí voltou a Portugal, fez os exames e o médico falou assim: não, os seus exames estão muito bem, mas continua tomando o remédio. Ela não tomou, claro, o remédio. Então está havendo hoje em dia uma mudança de paradigma. Está havendo mesmo. Poucas pessoas sabem, outras pessoas sabem e não contam, e assim vai. Nós aqui, por exemplo, já estamos sabendo, pelo menos, né? E podemos nos tornar terapeutas. Cada um que
tiver à vontade. Eu queria só que vocês entendessem que é simples, é só entender o diapasão da mesma frequência que ele vai ativar o outro, né? E se não for da mesma frequência, tem aparelhos que vai dizer qual é a frequência do seu organismo doente, né? Porque o seu organismo não foi feito para ficar doente. Nós não fomos feitos para ser doentes, nós fomos feitos para ser saudáveis. Então vamos começar a partir de agora, já vários médicos fazem isso, a tratar para que você mantenha a saúde. Vou esquecer a palavra doença, né? Porque doença é um desequilíbrio e que você pode não ter se você tiver uma alimentação adequada, que vai ser o capítulo 1, né, no volume 3. E se você fizer um detox físico, esse que nós estamos falando, sobre o edema do café, ou sobre o zeólito, outra coisa que faça uma limpeza biológica dentro da gente. E vamos também falar sobre fazer um detox mental. Como é que a gente faz um detox mental? O detox mental é feito você educando a sua mente, né? Eu vejo pessoas que adoram ver programas na televisão que falam sobre mortes, tiroteios e ficam vibrando com isso, né? Aquela vibração que está acontecendo naquele tiroteio, com certeza não é uma vibração boa, né? E ela absorve aquilo para ela. E se não tiver, se cortar em um dia os jornais que falam de sangue, dessas coisas, as pessoas vão ficar desesperadas. Elas querem isso, comentam. Os meus porteiros do prédio comentam todo dia. Mas o fulano morreu, né? Morreu. Aí fico feliz e tal. No tiroteio. Mas é assim que nós estamos. Nós estamos intoxicados mentalmente. E também podemos fazer, hoje de tarde, eu estava, depois do almoço, eu descanso um pouco, aí eu leio um pouco. Fui ler uma coisa sobre os aparelhos que fazem detox emocional do lado. Então eles têm também as frequências de pessoas que têm problemas emocionais, né? Depressão, medos, etc. E fazem um tratamento desse tipo também. Então faz tratamento frequente do sem remédio. É uma mudança de paradigma. E o tratamento que é feito pelo Johnny e pelo Dr. Pierre e tal, não tem remédio. O maior remédio do Dr. Pierre vem da frequência. Receita umas remédios para os pacientes, porque não fizeram detox nem nada, mas de homeopatia, que é um remédio energético, né? Receitam florais, também os florais têm uma energia sutil. Então a gente vai o corpo sutil da gente, vai tratar o corpo sutil, que vai tratar os outros corpos mais densos até chegar no físico. E chega no físico, você tratando. Se você não tiver, se a gente souber que uma emoção mal tratada, mal curada, vai te causar uma doença, a gente não sabe. Então a gente tem que entender essas coisas. O que eu estou falando aqui é sobre essas coisas. Tem até experiência de pessoas que começa a não poder dormir, vem pensamentos, né? De noite na cabeça, um monte de pensamentos. Aí a pessoa dá uma ordem à mente: não quero esse pensamento mais. Ela faz, olha só, ela faz repetidamente, e repetidamente cria um atalho no cérebro. Os neurônios começam a entender aquela ordem e passam para os chakras, que passam para o corpo físico. E vai ter, toda vez que você tiver um pensamento ruim, você só pensar nisso, dando a ordem ao mental, o cérebro vai dar a ordem e vai. Agora é muito difícil explicar isso, concorda? As pessoas riem, né, disso, mas não faz mal. O riso é uma coisa boa, felicidade, estão felizes, tudo bem. Mas é por ignorância. A gente ri também por ignorância. Né?
Então, a gente está nessa mudança de paradigma. Eu não sei nem o que eu já falei aqui, mas essas coisas todas aqui eu já falei. É interessante que eu prefiro ir falando do que... Tem tratamento, esse que eu vi hoje, né, do tratamento eu não tinha reparado que podia fazer o mesmo tratamento para emoções. Eu só estava pensando da cura espiritual, mas não tratava das emoções. Mas também tem terapias para emoções. E tem aparelhos que também faz isso aí, né? Então a gente vai... Eu vou ver isso aqui. Um beijinho para você que não está me atrapalhando. A gente está falando sobre isso, já fui falar. Vamos falar do índice do livro, um pouquinho do índice. São 28 capítulos. Eu fui colocando numa ordem que eu achava que seria interessante para a gente. Então, o primeiro capítulo eu falei sobre despertar do ser, né? A gente deixar de ser a boiada. Queremos ser o que conduz a boiada. Nós somos conduzidos pela mídia, conduzidos pelos políticos, conduzidos por outros, não por nós. Tudo externo. E a nós, ficamos aonde nisso, né? Então a gente tem que começar a entender que nós podemos conduzir a nossa vida, nós podemos conduzir o nosso caminho, né? E depois a gente vai entender que não é o objetivo de chegar no final, que é importante para o nosso desenvolvimento espiritual. É o caminho que a gente vai passando, as expiações que a gente vai fazendo ao longo do caminho. E aí a gente vê o despertar do espírito e a gente controversa. Por exemplo, o Buda ficou meditando um tempão até ele despertar. E a gente sabe, outros seres de luz também fizeram a mesma coisa. Nós também podemos fazer isso, né? Então, é dado no capítulo 1 algumas perguntas que nós temos que fazer a nós mesmos para se despertar, né? A gente que tem que se despertar. Ninguém vai despertar a gente. Agora a gente pode ler coisas que vai nos ajudar, né? E o capítulo 2, eu explico bem detalhadamente a parte de energia, frequências, vibrações e comprimentos de onda. Isso é uma parte da física, mas que tem uma parte que vai cair nos nossos corpos sutis, vai explicar o que é vibração e vai se juntar. A gente precisa saber isso, a gente saber as leis cósmicas, né? As leis da vibração, da atração, da ação e reação são leis cósmicas, né? Eu no livro tenho um capítulo sobre as leis cósmicas, que eu precisei disso aí, vou botar isso aqui, né? Que eu precisei, outras pessoas precisam também. Então a gente explica o que é isso da forma, o que atrai. Porque quando você inverte a frequência do tumor e aplica a frequência invertida daquele tumor, ela se anula, né? E o tumor desaparece. Muitas vezes os médicos falam assim, não sei o que aconteceu, acabou o teu tumor, eu não fiz nada. Ainda bem, né? Se fizesse ia atrapalhar. Mas a parte da falta de conhecimento é interessante. Então eu tento, nesses 28 capítulos, que a gente fala, eu nem leio sem óculos, leio com óculos. Inverte a frequência do olho. Então a gente tem um capítulo que fala da física quântica em nossas vidas, né? A gente sabe que se a gente quer alguma coisa e vê que essa coisa já aconteceu, ela acontece. Leva um tempo, dependendo do seu estado de vibração, pode ser rápido, pode ser longo, né? A gente, uma experiência interessante é sobre a dança da chuva dos índios, vocês sabem, né? Como é que é feita a dança da chuva? Por que funciona muitas vezes? Outras vezes não funciona. É porque os índios americanos até explicaram isso em livros. Lá eles são mais tecnológicos. Já escrevem livros e vendem. São igual
os americanos. E é que eles se reúnem, fazem durante algumas horas por dia, dançam. Então, um sol danado, uma secura danada, e eles dançam, para eles está chovendo. Para eles estão molhando o pé, molhando o corpo todo, chega uma lama, sal que eles estão pisando naquele momento, não tem nada disso. Mas eles imaginam tudo isso, até que acontece. Então, a dança das chuvas é uma dança quântica, né? O efeito da física quântica na nossa vida. Eles imaginam o que está acontecendo. Agora, quem vai acreditar nisso? Não é fácil acreditar nisso. Agora, tem que acreditar que na física quântica tem um observador, e esse observador é que vai dizer se aquilo aconteceu ou não. É uma lei da física quântica. Também a gente fala dos conceitos da física quântica do livro, mas são conceitos bem simples. Tem alguns que podem complicar um pouco. Uma amiga minha ficou parada no capítulo 4, a física quântica de nossas vidas, e falou: não estou entendendo isso aqui. Aí eu expliquei para ela. Aí é mais fácil, né? Então, depois tem o capítulo 5, conceito da física quântica, o capítulo 6, a cura sob a visão da física quântica, capítulo 7, estudo do nosso corpo físico, um pouco da fisiologia do nosso corpo, mas uma coisa bem simples, né? A estrutura do nosso corpo físico, a cura, fala do perispírito. O perispírito é um corpo que não é um corpo físico, nem sutil, é um intermediário entre os dois, fica colado aqui no nosso corpo físico, e onde tem chakras atuando ali nos chakras. Os chakras ficam no nosso perispírito. E você tratando esse perispírito, vários psicólogos têm terapias para isso, e eles são ligados por ramificações nervosas a vários órgãos do nosso corpo, o chakra. E através dos chakras é que você vai se comunicar com o corpo inteiro, com o nosso sangue. Se comunicou com o sangue, está se comunicando com o corpo inteiro. Então, os tratamentos também de terapia que harmonizam os chakras funcionam. Porque você vai tratar um corpo intermediário entre o físico e o sutil, que é o corpo perispírito. A gente fala das doenças e a física quântica, fala um pouquinho da glândula pineal, que é uma glândula fabulosa que fica aqui no meio, né? Que é uma antena parabólica, né? Essa antena capta o ambiente todo e, de acordo com o seu preparo, ela vai atuar nos seus órgãos ou não vai fazer nada, fica paradinha ali. Fala sobre a medicina quântica e a medicina ocidental, e fala sobre doenças autoimunes. As doenças autoimunes estão sendo curadas pelo tratamento quântico. É muito interessante. É uma coisa porque é muito difícil o tratamento de doenças autoimunes. Você produz muito imunidade e acaba prejudicando você mesmo. Então você faz o tratamento desse equilíbrio. E o capítulo 14 é o que eu mais gosto, é mente, consciência e meditação. Faz uma explicação. Tudo isso é necessário para a gente saber, né? Meditar, saber. A meditação pode ser feita em qualquer linha. Não precisa ser uma linha de transcendental, nem outra linha. Pode ser qualquer linha. Desde que você medite, vai, né? Lá nos Estados Unidos, o meu filho estudou lá na Universidade do Maharishi, e está lá hoje trabalhando, ele já é diretor da universidade, e ele faz a meditação há muito tempo. Ele brigava na minha casa com as outras pessoas porque ele não tinha local para ele fazer meditação, né? E eu também, quando eu era novo e tinha 10 irmãos, eu brigava para poder estudar, porque 10 irmãos falando não dava. Mas aí um dia me veio uma luz, falou: você não estuda no banheiro? Eu comecei a estudar no banheiro. Como a pessoa não vai no banheiro toda hora, eu consegui estudar. Você sempre tem uma solução, né? A gente fala assim: podia ficar reclamando até hoje, eu não me formei em nada, não fiz nada porque não tinha local para eu estudar. Fui para o banheiro estudar, né? Dizem que é o lugar de maior concentração, né? Das pessoas. E capítulo 17, a lei do universo, que
são as leis, que eu juntei com as leis da física quântica, que eu juntei com todo esse conhecimento antigo dos índios, que é um conhecimento muito, muito interessante. O índio anda nas florestas amazônicas e com o pé descalço e não se fere. Se eu dar um pau, der um passo lá, meu pé acaba. Né? E ele não, por quê? É um conhecimento que eles têm. Então, esse conhecimento é passado de um para o outro. A gente tem o capítulo 23 e 24 que fala dos terráqueos e extraterrestres, parte 2. A gente dá fala sobre o que eles fazem, como eles fazem. Né? Eu estudei alguns livros sobre os extraterrestres. Aqui, por exemplo, está com um extraterrestre, está cheio de extraterrestres. E eles ficam juntos. Né? Agora, tem pessoas, até cientistas, que querem saber se tem vida inteligente fora do planeta, olhando para se tem alguém igual a eles. Igual a ele não, porque isso vai estragar tudo. Mas tem os extraterrestres trabalhando. Eles já foram, eles falam que eles são irmãos mais velhos. Né? Muitas coisas que eu escrevi no livro têm a ver com as conversas que eu fiz com o Johnny, gravações que eu fiz com o Johnny, gravações que eu fiz com o Fritz, que é um extraterrestre também, esse Fritz, porque tem vários espíritos do astral também que se chama Fritz. Fritz é um nome, não sei o nome, fala com sotaque alemão, é Fritz, né? A gente sabe fazer isso sempre. Então, a gente faz um estudo sobre isso, tem 2 capítulos, e depois ele tem um capítulo só falando sobre a raça dos arcturianos, que é uma raça de cientistas. Eu gostei, e depois eu tenho um leve estudo sobre mudança de dimensão, como se passa de uma dimensão para outra. Só para a gente saber isso. Depois eu falei sobre algum tipo de tratamento da medicina quântica, tratamento frequencial, é o capítulo 27. E no capítulo 28, quis botar sobre a zeolita, que é um detox natural, que é um mineral vulcânico, né? Como cai no mar, solidifica, forma pedras, né, lá embaixo, e essas pedras, quando ficam na superfície, ficam junto com a lama, né, e curam. Como é que descobriram isso? Porque os animais daquela região vulcânica, eles iam, sem ninguém mandar, iam para lá comer essa lama, que era misturada com a zeólita, né? Que hoje a gente deu o nome de zeólita. Mas é um nome que os animais não sabem desse nome, só sabem que fazia bem. No meu sítio tinha cachorro que ele ia no mato, comia uma determinadas plantas, quando eles sentiam alguma coisa. Eu não sabia que planta era. Depois podia analisar por que eles ficavam bem, depois que descobriram. Eles descobriam sozinhos, eles têm um sentido muito maior do que o nosso. E a zeólita curava os animais. Esse cura os animais, nós somos animais, e então pode curar a gente também. Aí começaram a fazer pesquisa, começaram a pegar essas pedras, hoje raspam essas pedras. Inclusive, na primeira fase, era só o pó dessa pedra que a gente botava uma colherzinha de café na água e todo comida tomava todo dia. Hoje, a zeólita que você compra já é frequenciada. Ela já tem uma frequência de saúde nela. Então, já é uma zeólita que faz um efeito mais eficaz, né, do que o anterior. E o livro termina com esse capítulo da zeólita. Então, vamos ver o que eu não falei aqui. A zeólita, eles fizeram biscoitos em Chernobyl para as crianças, para comer. No Chernobyl e no Japão também, quando houve aquela contaminação. Ele sabe que ele trabalhou em locais contaminados, né? Então, e eu uso a zeólita. Tem pessoas que a ideia é você usar a zeólita 40 dias, descansar 10, 40 dias e fazer isso só 2 vezes por ano. Mas tem um cara que criou essas máquinas todas no Brasil, o Alexandre Távola,
ele toma direto. O Alexandre Dávila, a história dele é que ele tinha um câncer de fígado e que o médico falou, você tem 6 meses de vida. Ele falou, estudou e segurou. Não em 6 meses, ele segurou, levou mais tempo, mas ele criou as ferramentas frequenciais, que hoje a empresa dele vende, e outras pessoas vendem. Mas ele só estudou, já existiam essas máquinas na Alemanha. O pesquisador da Zeólita mora em Fortaleza. Fortaleza tem uma fábrica de zeólita. Zeólita, ele é lá de Fortaleza. Eles pegam a pedra do local vulcânico, porque precisa dessa pedra, eles raspam, né? Produzem lá, frequenciam e vendem. Né? E nos Estados Unidos, em Miami, usam muito a zeólita, né? Porque ainda não é. E a Anvisa do Brasil, ela permite que seja vendido como um complemento alimentar, né? Mineral. E é muito bom. Eu ouvi falar de você fazer 2 vezes por ano a série 3 vezes. Mas se você fizer direto, também não tem problema nenhum. nenhum. Não tem problema nenhum, né? Porque não faz mal nenhum. Né? O Alexandre faz direto. Ele falou. Então eu vejo depoimentos, eu vi depoimentos de oftalmologistas, vi depoimentos que eu passei para o meu oftalmologista, ele não sabia nada disso, ele não acreditava em nada. Ele falou assim, é interessante, porque ele viu o oftalmologista tratando e curando pessoas. Aí já se ligou nisso. Se não visse isso que eu mandei para ele, ele não ia acreditar não. É muito bom, professor da UERJ, etc., mas não sabia. Eu estou passando para ele, porque ele agora está trabalhando com a filha, que é oftalmologista, a esposa é oftalmologista, e porque isso pode melhorar o tratamento que ele faz nos pacientes, né? Então, a gente tem, então, uma ferramenta que a gente pode usar e pode melhorar a saúde das pessoas e de uma forma interessante. Eu vou aqui só falar uma coisa para, não sei se eu falei já, está seco aqui. A medicina vibracional, o exemplo prático que a gente já fez da medicina, que a gente, eu não sei se eu tenho esse exemplo aqui, vou ver. Tá. A partir da medição da frequência do órgão, da célula, com a aferição desequilibrada, doente, pode ser retirada uma única célula do local para ser tratada. O Johnny faz isso, o Dr. Pierre, porque aprendeu com os DDS, e aplicar uma frequência alinhada com o equilíbrio necessário para a restauração da saúde. Né? Então, o que na verdade, o médico atual, quando você vai ao médico pela primeira vez, ele vai fazer uma restauração da sua energia vibracional. Não vai fazer uma restauração daquilo que você diz que sente. Então, os seus sintomas, isso o Johnny fala também, o Dr. Pierre fala, se você chega lá, eu estou com uma dor aqui, o Fritz fala a mesma coisa. Isso não leva muito em consideração, ele leva em consideração que vai começar a pesquisa por ali. Mas se você tem um órgão doente, você tem outros órgãos doentes. Né? E esses outros órgãos doentes não vão ficar curados daquele remédio que você tomar para aquele outro órgão doente. Não vão, não é para ele. Então você tem que curar a energia total. Né? Sistêmico. É tudo. É uma medicina integrativa, que integra tudo. Psicologia e o primeiro spa que foi feito nos Estados Unidos para a cura do câncer, foi feito para a turma do Chopra, ele tinha lá psicólogo, ele tinha lá nutricionista, ele tinha lá clínico geral, ele tinha todos, a medicina junta lá. E é isso que precisa. Ele só não tinha ainda frequenciais, porque ele não conhecia ainda, porque hoje, apesar de existir há 7.000 anos ou mais, ele hoje já sabe que existe. Então, esse exemplo que eu queria falar, o exemplo do Dr. Pierre, que ele me mostrou como ele faz, usou a minha mão como cuia para tratar a célula, na verdade não tinha nada ali, era tudo virtual, né? Mas estava lá a célula. Ele tratou a célula e colocou de novo. Como é que é feito a célula-tronco, né? A célula-tronco,
em regime experimental ainda, porque não pode ser usada formalmente. Existem clínicas, em Brasília tem clínica, que faz tratamento, independente do CRM permitir ou não, o Conselho Regional de Medicina, que faz tratamento e melhora as pessoas. E nessa clínica de Brasília, o que o dono da clínica, que é o professor que deu aula para o Davi sobre célula-tronco, falou o seguinte: a única coisa que ainda me angustia é que algumas pessoas ficam curadas, outras não ficam, outras melhoram. E eu queria saber o que é isso. Eu faço a mesma coisa para todo mundo. Aí o Davi falou: eu acho que eu sei o que é. Se você, porque é feito da seguinte forma, ele vai aqui nesse osso aqui do peito, né? E tira do tutano desse osso uma célula-tronco. Tirou a medula também. Não, a medula aqui atrás. Aqui no... Aí ele tira daqui. Eu vi. E aí ele faz bota no centrifugador para separar o que vai usar ou não. Depois tem uma série de coisas que tem que ser feita, alimenta aquelas células, etc. E depois ele aplica aqui na coluna, na região raquiana, né, onde você faz anestesia, né, nas dois locais, quando dá anestesia nas costas, aplica ali. E ela vai. E hoje a medicina tradicional não tem controle, porque qual é a característica da célula-tronco? Ela se reproduz. E ela pode se reproduzir mais do que o necessário. E esse é o meio da medicina. Só que quem aplica isso, o extraterrestre ou o Dr. Pierre, não vai, ele sabe o que está fazendo. Não vai acontecer esse problema. Os médicos precisam aprender ainda a fazer dessa forma que não vai gerar células demasiadamente, né? Quer falar? Posso? Pode, por favor. É porque o médico ele não zera a frequência da célula. Ele retira a célula, a célula-tronco, coloca no equipamento, centrifuga, tira a mesma célula-tronco com a mesma frequência. Ele tem que zerar a frequência. Zerar, ativar uma outra frequência invertida da polaridade onde ela está, recolocar dentro do corpo e através de atração as outras células vão se conectar com elas, porque uma modulação, né? Quando o feto se forma, lá no embrião ainda, existem milhões de células que estão sendo formadas e ali não existe ainda quem é coração, quem é fígado, quem é rim. Então quando aquilo começa a formar, elas vão se separando e aí vão sendo formados os órgãos, mas é uma única célula que formou aquilo. A mesma coisa que a gente faz dentro da sala. Eu tiro uma célula, zero ela, zero, completamente a zero. Recoloco a célula zerada. Quando eu ativo o oxigênio na respiração e eu acelero a partícula através do spin do quantum, aí eu crio uma nova frequência daquela célula, uma frequência de uma onda muito mais alta do que a onda que está dentro do corpo. Eu já expliquei isso milhões de vezes em vídeo com você. A onda de baixo vai subir, a onda de cima vai descer, elas vão se igualar e aí coisa. O que o médico está fazendo de errado é que ele não consegue zerar. Por crença ele não consegue. Ele acha que se ele zerar ele vai colocar uma célula boba lá dentro que não vai acontecer nada. E é o contrário disso. O Davi está sugerindo a esse dono da clínica que faça isso. Está sugerindo. E se fizer isso, vai somente para aquele órgão que necessita, vai receber aquela célula que foi produzida pela célula-tronco. É uma coisa fantástica. Falta só o médico da Terra conhecer isso. Não vai produzir demais, não vai dar problema. Na homeopatia você faz, a homeopatia é do teu sangue. É do cérebro. Do sangue, que é fantástico para desintoxicar, porque encarnatório, desde a origem, todos os níveis. E ali você potencializa, você tira, potencializa e você vai gerar a frequência original para ativar. E você vai subindo dinamizações, vai equilibrando, vai desintoxicando o corpo. Todos nós aqui estamos falando de frequência. Frequências. É cura frequencial. O corpo tem 800 mil frequências.
São três grupos, cada grupo tem aproximadamente 250 mil frequências, e aí numa combinação coisa dá 800 mil, mas se você botar exponencial, uma matriz de 3 de 250 vai dar trilhões de células. A gente tem trilhões de células. Mas se você quiser analisar, como é que eu vou falar aqui? Se você quiser, não é analisar, medir, se você quiser medir no ser humano, você vai conseguir medir 800 mil. As outras bilhões, elas não são mensuradas, elas não servem para nada. É o que os seres humanos chamam de DNA lixo. Então você só tem 0,01% que você usa de DNA normal, o resto tudo é lixo. Teoricamente ela não é lixo, mas não vai criar nenhuma doença, nem vai criar nenhuma cura. Porque o DNA que não está ativo é a nossa frequência de consciência original. Se você ativar essas frequências, você se cura também. Se ativar, você não precisa nem ficar aqui na Terra. Pois é, e tem como ativar na Terra, tem como ativar essa frequência. Agora tem como ativar. É interessante porque esses ensinamentos que vocês sempre existiram. E agora está passando para a Terra, né? Algumas pessoas estão captando isso, né? E isso vai ser... A biologia mudou depois dessa descoberta frequencial. É outra biologia. Tem gente que ainda é formada e só sabe aquela biologia tradicional. Uma reunião que eu me lembro que aconteceu quando os biólogos se reuniram numa fazenda, há uns 40 anos atrás, e eles chegaram a várias conclusões fantásticas. Eles só não conseguiram resolver o problema de como as células vão para o fígado, vão para o coração, vão formar isso. Aí não deu para eles. Aí eles magnetismo. O seu corpo é magnético. Mas eles botaram a explicação como Deus faz isso. Tá ótimo, mas tá bom. Deus é você. Deus é você. Mas você é Deus. Então, hoje a gente sabe disso. Nós temos um poder de Deus dentro da gente. Temos todo o conhecimento. Né? E como Jesus falava, o que eu faço, vocês vão fazer muito mais. Mas, na verdade, o nosso perispírito ele é preparado antes do corpo. Então é ele que tem o magnetismo que dá a direção da célula. Ele é um corpo que não é nem físico nem sutil. Tem corpo intermediário. Ele é um filtro. Ele é um molde de um filtro. Toda divisão celular. Você falou dos arcturianos. Sim, mas as células... Eu não entendi nada, porque tinha o senhor e a senhora de arquitetura estavam aqui, tinha vários arquiturianos aqui. Estava aqui o senhor e a senhora de arquitetura, que são os chefes da arquitetura. E eles são cientistas. Eles estão passando informação aqui, né? E então, essas teorias quânticas, que vai ser o volume 3 do livro, vai começar falando sobre... Aqui eu falo também no livro, eu falo sobre a física, sobre a função, estrutura e química. Depois, a gente começou a entender, além dessas três, existia um campo de energia eletromagnética. Que esse campo de energia eletromagnética é base desses instrumentos que são feitos. É baseado em estruturas de campo eletromagnético, né, que faz toda essa análise. Aqui no meu tem assim, ver filme, tem vários filmes que quando eu passo com mídia, né, a gente faz filme também para entender. E depois tem o campo de energia sutil, que a gente dá o exemplo do campo de energia sutil, que esse exemplo é muito fácil, do exemplo do Dr. Emoto, das experiências dele com a água, né? Ele sempre teve isso na cabeça dele. Ele estava colhendo amostras de água no rio límpido lá, e ele colheu, aí vem um grupo de monges cantando mantras, né, naquele local. Aí meia hora, aí ele achou aquilo bacana e tal. Aí ele esqueceu que ele tinha tirado as amostras da água, não, tirou de novo, depois dele. Aí chegou no laboratório, fez o exame dos dois, da água limpa do rio e a água com os mantras dos monges. E ele viu que na água do rio não tinha a estrutura dos cristais da água que ele tirava fora, não eram, ainda estavam confusos. E a estrutura dos
cristais da água, da água depois dos mantras, elas eram verdadeiras mandalas, tudo organizadinho. Aí nosso corpo é 80% de água. Se é 80% de água, se a gente estudar mantra meia hora, vai mudar alguma coisa aqui. E muda, né? Existem os 40 aspectos do Veda, né? Que são mantras, e eles curam doença. Também uma coisa de 7.000 anos, por isso que está sendo resgatado esse conhecimento antigo, né? Dos Vedas, etc. Então, hoje a gente tem a energia do corpo sutil, que um exemplo que a gente está dando aqui do Dr. Emoto, e a gente agora tem várias coisas aqui, mas não chega. Só que se vocês quiserem mais, vocês perguntem que vai ter mais. Né? Aí entra também o Johnny. Você pode gerar essa frequência não só pelo aparelho, mas você pode fazer no decágono pela radiestesia. Pode. Você condensa ali aquele molde frequencial e dá para a pessoa tomar, transfere para a água e dá. Exatamente. Eu ia trazer aquele aparelhinho que eu tenho lá em casa, que você usa lá. Qual? O do Rod? O meu não é mais simplesinho, né? Então é a aurícula. É a aurícula. E se o aurícula você colocar na mão junto aqui da mão, você bota qualquer uma coisa que você queira descobrir se o seu corpo tem, você bota aqui, segura, e aquilo ele vai passar no seu corpo, e o lugar que tiver aquele produto, aquela química, aquele coisa lá, ele vai abaixar, né? E vai marcar. Eu tenho esse aurículo, custou R$37. É bem simples. É um que abre e coloca. É aquele que tem a mola. Tem a mola. mola. Tem um que abre e você coloca fica dentro. assim, né? Porque tem um que você abre e bota dentro. Um negócio assim, aí sobe, aí faz, aí tem uma mola assim, e tem na ponta tem um pizinho. O que você quiser descobrir que tem no seu corpo, você simplesmente segura o cabo dele, né? Com aquilo, e ele vai fazer uma ressonância no seu corpo. Eu estou perguntando porque tem um que você desatarracha e bota dentro dele a substância. Isso, é o que você faz. Normalmente devia ser feito assim, mas se você não tiver de desatarrachar, você segura na mão junto. E a frequência está ali. E ele passa, porque é muito sutil aquilo. Sim, muito sensível. Muito sensível. Então você pode começar o tratamento com isso, com R$37, se começar a ser um terapeuta quântico, né? Você. Eu estou rindo porque quântica caiu na boca do povo, só que o povo não estuda nem matemática, não sabe somar um mais um, não sabe fórmula nenhuma, não sabe nada de física mecânica, colou no vestibular para passar, mas falam de física quântica como se fosse professor. Mas é bacana, vai divulgando isso, tá bom. Mas eu leio o meu livro que vai entender um pouco mais disso. Né? Isso é uma coisa interessante que você. Eu lembrei de uma coisa aqui e que você pode fazer. Está falando aqui? Aí eu fiquei confuso. Antigamente não tinha nada desses aparelhos, né? Os aparelhos, os extraterrestres que vinham da Antártica, eles tinham esse conhecimento. A gente não vai, tudo que eles conversam, né, lá, são frequências, que eles passam de uma frequência para outra pessoa, e a pessoa entende o que ele está querendo, né? O Júnior relata que quando você está conversando com ele já sabe que você vai falar tudo, porque eles falam tudo. O extraterrestre não fala assim, eu vou te dizer uma coisa, ele não fala, isso não existe. Ele dá toda a informação que ele quer passar de uma vez só, um quanto todo, né, de informação, que a física quântica explica. Então, a comunicação é essa, não tem palavras, apesar de que as palavras geram uma frequência, tá certo? E essa frequência eles entendem. Você pode falar e eles entendem a frequência, mas muitos deles não entendem palavras. O Fritz não entende palavras. O Fritz não vê como a gente está vendo aqui.
como você também não deve ter, o Johnny, ele vê a frequência. Então, como é que você... Ele falou assim, não, ele olhou para o meu ar-condicionado ali da sala e falou assim, quando eu olho para ali, eu vejo o que está dentro daquilo ali. Aquilo ali, se é bonito, feio, para ele não faz o menor efeito, né? Então, é a parte que eu queria falar agora sobre uma experiência que o Luiz Augusto teve lá no Frei Luiz, que o Frederico chamou ele um dia e preparou um campo para ele com a mão dele, e a pessoa que estava deitada na maca, o Luiz Augusto estava vendo, ele estava vendo com os olhos físicos dele, né? Ele estava vendo a pessoa por dentro, só com aquela frequência que ele estava colocando ali, o Frederico. Ele é um extraterrestre, né? Não vou falar isso, eu vou, dia 7 de julho, eu vou dar uma palestra, segunda palestra que eu dou lá, e vou falar ele, que ele é um extraterrestre, cara, não gosta, mas vou gostar, porque eu, estudando tudo isso, eu vi que eles fazem a mesma coisa. Os médicos do espaço aprendem isso e fazem o que faz lá. Eu fui ler o livro do Ramatiz, como é que ele curava, é a mesma coisa. Então, isso está escrito no livro. O Ramatiz não conversa com o espírito do Ramatiz, mas já teve que conversar. Mas eu leio, vejo o livro dele. Então, a gente é uma coisa só, tudo é a mesma coisa, né? A gente tem essa medicina à nossa disposição a partir de agora e podemos entender como a gente pode curar as pessoas sem remédio. Em Atlântida, eles tinham blocos de cristais, geradores, distribuídos com determinada frequência, que aquilo gerava um comprimento de onda. Ali eles trabalhavam tudo. Eram os blocos, eram cristais. E que é usado nos cristais para a defesa dos médios da energia embaixo da máquina. Mas lá era tudo gerador branco, eram tudo aqueles geradores eram distribuídos. Uma pergunta a ser feita aqui, que eu faço ainda na Atlântida, por que as outras raças não tinham o mesmo conhecimento que eles tinham? Não tinham. Eles tinham conhecimento, era diferente, não tinham os mesmos. Toda a conversa deles era por telepatia, né? Então, essa parte da conversa nossa de voz vai perder o sentido no tempo. Para terminar a minha fala, eu queria só contar o que uma pessoa que sai do corpo viu. Ele foi ao ano 2490. Daqui a pouco, né? Todo aqui vai estar vivo até lá, com certeza. E no ano 2490, ele viu que não existia compra de comida. A comida era à disposição de todo mundo. Que não havia doentes, havia distúrbios, podia ter acidentes e tal, mas não havia distúrbio. Havia uma harmonia muito grande, o que para nós é um alento, né? Porque todo mundo pensa assim, da forma que está o mundo vai explodir tudo. Não vai. Nunca uma evolução retorna, né? Ela sempre vai devagar. Quem não vai ver essa evolução, serão pessoas que não têm a vibração adequada. Elas vão desencarnar e vão encarnar em outros Como planetas. aconteceu em Capela, em Plutão, em Sirius B e por aí foi. E eu tenho que contar uma história para esses espíritos que só tem 2 planetas piores em vibrações que a Terra. Então, quando encher, nem para lá vão, né? Chupão. Absinto, né? Não, Todos né? os outros são uma vibração Niribu. pior que a Terra. Vou mandar você para Niribu aí. Então, Vai tomar em Niribu. é bom que as pessoas tomem uma direção nos seus espíritos, né? Façam realmente um detox. Mas nessa última encarnação não vai ter mais a... Não. Nibiru é mais evoluído, é o tal do Hercóbulos. o Chupão. O planeta Chupão. Mas não só tem 2 piores na nossa galáxia. Tem muitos outros. Existe em torno
calculado em torno de 6 bilhões de planetas. Né? Abaixo do nosso só tem 2? Do nosso só tem 2 piores do que a Terra. Está muito pior. Não, aqui na Via Láctea tem uns 200 bilhões de planetas. Não, mas se desses todos aí que ele falou, a gente só perde para 2? Você achou o quê? Que você era muito evoluída? Pô. A gente também, né? A gente também. Quais são esses 2? Você vai descobrir quando for para lá. Não, com certeza. Então, Não, a Nairobi, e tem um outro que passa a cada 2.000 e tantos anos, cada ciclo de transmutação, ele passa muito perto da Terra. E aí ele chupa o magnetismo da Terra e a Terra tem esses então essa parte de regeneração da Terra está vendo mesmo, né? Não existe uma regeneração, todo mundo, né? Cada um está se fazendo a sua regeneração. Estou nem preocupado com isso, porque não veio de lá mesmo. Saindo da parte de expiação, que a gente vive ainda hoje, para a parte de regeneração. Todos nós temos essa chance, todos. Não tem um pode, outro não pode. Né? Então a gente está aqui fazendo esse caminho. E esse tratamento que os extraterrestres já fazem, que agora os médicos do espaço estão fazendo, e agora muitos médicos da Terra vão fazer, muito poucos, né? Porque mesmo na Europa, trabalhando com isso, tem 9.000 médicos, é muito pouco. No Brasil tem uns 1.000, não sei se tem 1.000, pode ser que tem menos. Então a gente vai ter um tipo de. Só a gente não tomar remédio já fica menos doente. Posso fazer? Existe um departamento de física na Alemanha que desenvolveu um equipamento chamado Quantec. Você coloca a mão em cima de um cristal, esse equipamento não custa 9.000 reais, não, custa 40 e tantos mil reais. E aí ele faz uma leitura da sua frequência do corpo, não são aquela 120 páginas, são muito mais que ele faz. Aí essa frequência vai para um banco de dados na Alemanha, é gerado vai procurar, vai uma varredura dentro do banco de dados, porque é um banco de dados mundial. Hoje já deve ter mais de 4 bilhões de pessoas cadastradas nesse banco. E aí ele varre, ele te diz exatamente que frequência no seu corpo está em desequilíbrio, só que ele não dá um diagnóstico, ele fala assim, para você equilibrar essa frequência, você precisa comer isso, botar mais isso, menos isso, e aí ele te dá um relatório em várias línguas, coisa. Isso é só para provar que os alemães estão assim, ó, há anos-luz na frente de qualquer coisa. E aí eu vou dizer, se alguém conseguir falar um parágrafo para mim do que acontece na medicina na Alemanha, porque não é divulgado em nenhum país, não é divulgado na televisão, não é divulgado em jornal, não é divulgado em livro, a não ser que você more na Alemanha para você saber como é que é a medicina lá. Não, nem os alemães todos sabem. Há uns 15 anos atrás, eu tive um médico, um professor alemão, era Franz, alguma coisa, não me lembro o sobrenome, Sugar, alguma coisa, não me lembro o sobrenome dele. Ele teve no consultório a fazer o trabalho do corpo de luz, que são os 13 raios da hierarquia crística, que trabalha todo o teu alinhamento de estrutura, inclusive os 21 chakras abaixo da Terra. E ele veio conhecer o trabalho através de uma outra pessoa lá daquela de Niterói, a UF, né? UF. É. E eu não sabia que ele tinha diabetes. Ele fez 2 tratamentos e normalizou a glicose do corpo dele. E ele levantei a perna dele, ele estava com uma erisipela grande na perna, eu peguei um óleo de cura, peguei 3 gotas, passei, em 3 dias sumiu, não voltou mais, ele ficou maluco. E aí ele queria que eu pegasse o grupo e fosse para a UF para fazer um trabalho de pesquisa lá, piloto. A diretora da UF não permitiu, não autorizou. E nós íamos lá, não ia ser cobrado nada, nós não íamos ganhar nada, só íamos usar as marcas e ia fazer um trabalho com pessoa com câncer. Eu vou falar uma coisa que eu não devia falar. Lá está muito politizado, na UF, muito politizado. Ela não autorizou. A UERJ está muito politizada. E se não for do grupo, não entra. Tá certo? Infelizmente, hoje é isso. Tem que falar. Isso tem uns 15 anos. Ele, inclusive, quis me levar para Tübingen, mas na época que ele me chamou para ir, a minha mãe passou mal e eu acabei não indo. Olha só. E depois não tive mais contato com ele. A gente, isso que você está falando, faz parte desse contexto todo. Né? A gente tem que saber
estamos sendo pessoas que começam uma coisa e são muito criticadas. Seremos muito criticados, porque a gente está começando um caminho, né? Mas que bom, né? Porque você está criticando, está incomodando, está mudando alguma coisa. Então deixa Está mudando o paradigma. Em 1971, que eu fiz a minha tese de mestrado, ninguém era nascido aqui, eu já estava fazendo a tese de mestrado, e eu fiz, os meus amigos lá da PUC, fez banco de dados, fez várias outras áreas. E inteligência artificial só eu. Aí falava para mim, isso aí não dá dinheiro, isso aí não serve para nada, não sei o que lá. É isso que você está usando hoje. No seu celular, em todo lugar, está usando as técnicas de reconhecimento de voz, etc. Que eu orientei tese nessa área. Então, a crítica, quando não tem conhecimento, não vale nada, absolutamente. Mas eu continuei amigo de todas as pessoas que faziam isso. E ganhei muito dinheiro com a inteligência artificial, como efeito colateral, né? Porque ninguém sabia, eu dava curso e eu ganhava dinheiro. Não tem que escutar a massa falando, né? Nós não temos que ser da Matrix. Por isso que no capítulo 1 a gente tenta mostrar que a gente não pode ficar dentro de um esquema geral de tudo, né? A mídia sempre conduziu a população do mundo, não é do Brasil não, do mundo. Porque eles querem que você faça aquilo que eles vão ganhar mais dinheiro, vão lucrar mais. Esse negócio que eu falei da pesquisa, que o efeito colateral curava uma doença, que eles pararam a pesquisa, é isso, que é nesse sentido. É do Alzheimer. Do Alzheimer. Eu li sobre isso. Então, você vendo essas coisas, tem que falar, né? Então, eu fui, em outras vidas, eu fui procurado, fui morto, tal, porque eu tinha um monte de conhecimento, eu escrevia, e eu escrevia isso, né? Aí, quando eu sabia que eu ia me pegar e eu me... Né? Não, eu não dava para fugir naquela época, não dava para... Vou fugir ou pegar um helicóptero, não tem. Vou pegar uma caravana que vai, né? A 5 km por hora, e você era perto. Eu dei para uma pessoa levar esse conhecimento. Essa pessoa até é da casa do Padre Pico. Já se falou nisso lá. Falando com ela. Então, você tem que entender que é assim, mas não importa. Se você quer desbravar alguma coisa nova, você fala assim, não, eu converso com seres de outras ordens, outros ordens, eu aprendi isso, não é outras ordens, é outros ordens, né? O português é outros ordens, não sei porquê, mas é isso. E as pessoas... Os orbes. Hein? Os orbes. São os ordens. E eu não sabia. Eu aprendi. E então, a gente está nesse caminho. E eu queria agradecer que vocês vieram aqui. Eu vou encerrar aqui, já que não tem pergunta. E vamos para o outro dia. Tá? Obrigado. Obrigada. Eu quero um copo.